Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Girobano. Hoje é dia 19 de outubro de 2025, um domingo, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, desce mais uma vez essa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Guarda o meu lar, minha família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Ai, glória a Deus, estou com a rinite atacada hoje. A preciosa palavra do Senhor, a gente está em 1 Reis 22, a profecia contra Acabe, né? É o último capítulo do livro de 1 Reis, estamos terminando, né, o livro de 1 Reis. E amanhã, né, vamos estar começando 2 Reis, amém? Tá sendo tremendo, igreja. Esses estudos para mim têm sido cada dia assim, nossa, de verdade, eu fico assim, não tem nem palavra para dizer, né? Deus, ele conhece o meu coração. Eu vou dizer impactada cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, né? Ele fala assim, eu estudo a palavra do Senhor, eu já estudei, já li a Bíblia e tudo, mas essa vez tem sido de uma maneira tão diferente, né? Tão profunda. Tenho visto coisas que eu não vi, que eu já preguei muitas vezes, mas Deus tem me mostrado outras coisas de maneira diferente, outra visão, né? Isso para mim é muito importante. O momento João 3,30 na minha vida é um marco, né? Eu glorifico a Deus. Parece que não, mas agora é dia 1º de janeiro de 2026, vai fazer 2 anos já, né? Que eu comecei nesse canal aqui, que Deus vinha falando e eu procrastinando. Mas já tem 2 anos, né? Vai fazer para honra e glória do Senhor Jesus, né? Tem 1 ano e 10 meses e... Nossa, 1 ano, 10 meses e 19 dias já, né? E tudo para honra e glória do Senhor da igreja, tá? Entendemos, eu entendo, né? Que é tudo para honra e glória do Senhor, bem? Vamos lá? 1 Reis 22, a profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, decanta lá e assai no momento João 3,30. Que eu, a missionária Ana Dirobano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça. Que o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que tu não venha a ser glorificado, para que tu não venha a ser exaltado, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha a ser exaltado em tudo, decanta lá e assai sobre a minha vida. Ah, Senhor, é necessário que eu diminua, que o Senhor cresça, é necessário, eu preciso diminuir cada dia para que cada dia mais o Senhor cresça e o seu nome seja glorificado e exaltado através da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a profecia contra Acabe, tá? Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Então a gente sabe ali da guerra que teve, né, entre a Síria, a gente sabe daquele Ben-Hadad, né, que enfrentou 2 vezes ali Acabe e tal, Deus deu vitória, depois Acabe fez aliança com ele, e aí Deus deu a sentença de morte para Acabe, ok? Porque não era para ele ter matado Ben-Hadad, mas ele fez aliança, devolveu tudo, tudo, tudo. Deus que havia lutado na guerra em favor de Israel, né? Ele vai e devolve tudo para Ben-Hadad, tipo assim, né? Sempre obedecendo o homem, não a Deus. Este havia perguntando aos seus oficiais, por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-lo do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, e meu povo é como teu povo, os meus cavalos são como os teus. Então, ou seja, né, ele Acabe não tinha muita aliança, vamos dizer assim, ele não tinha princípios, né? Então, assim, onde ele achasse que ele estava ganhando, né, lá estava ele, tá bom? Então, é muito interessante, né? Que diz assim, vamos prosseguir. Mas, acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Então, né, ou seja, Josafá
pede para buscar Deus, ok? Para orar, né? Para ver se Deus confirmava essa busca, ok? Alaia sou, decanta, alaia sou, decanta, alaia récia. Aleluia. Então, igreja, quando você tem compromisso com Deus, a gente vai orar a Deus antes de fazer as coisas, ok? Por quê? Porque quando a gente não ora, aleluia, o preço vem, experiência própria, tá? Porque, igreja, uma coisa é você não ser de Deus, outra coisa é você ser de Deus. Quando você não é de Deus, tanto faz como tanto fez, ok? Mas quando você é, o peso é diferente. E eles responderam, sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então, Josafá, né, ele fica preocupado, né? Não, como assim? Você vai ganhar e tal, né? Sabia dos falsos profetas, lá cantar, lá ia sair. Já sabia lá dos 700 que comia na mesa de Jezabel, que Elias já havia matado, né? 700, não, os 400 ali, né? Então, tinha toda uma história, né? Então, não era só, como eu posso dizer? Não era só, meu Deus do céu, não era só a questão de ir, tá? Mas era a questão de consultar a Deus, ok? Então, tinha essa história, porque tinha aqueles profetas, que eu tô tentando achar aqui onde é que tá, né? Que comia na mesa de Jezabel, tá? E tá aqui no 18, aqui é tanta coisa. Então, mas o que que acontece, igreja? Aí ele não sentiu a vontade, ok? Ele não, os 450 profetas de Baal, tá? Tá aqui, ó, 450 profetas de Baal. Que ficava lá na mesa, né? E ali, e comia com Jezabel, tá? 18, 19. De Baal. Vamos lá, 18, 19. E tinha ainda 18, versículo 19, 450 profetas de Baal. Então ainda tinha isso, ok? E aí, no 8 diz assim, o rei de Israel respondeu, Josafá ainda é um homem, né? Que por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio. Então ele tinha muita dificuldade com o profeta, ele odiava o profeta, né? Porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins, né? É Micaías, filho de Imlá. Igreja, sempre que você vai fazer a vontade de Deus, as pessoas vão te odiar. Por quê? Porque as pessoas, igreja, elas querem fazer as coisas, decanta lá e a sua, decanta lá e a récia, né? E fazer as coisas, mas não quer ser confrontado. Sabe, igreja, às vezes dá vontade de largar tudo e deixar. Sabe? Vai fazer sua vontade. Faz sua vontade. Decanta lá e a sua, decanta lá e a récia, né? Isso porque, no capítulo anterior, ele se vestiu de pano de saco e se humilhou. Ele ainda tinha ódio, ok? Decanta lá e a sua, decanta lá e a récia. Então, né? Então você vê que Acabe, ele era, assim, muito mau caráter mesmo, tá? Ele merecia ali tudo que ele passava. Com Jezabel. Porque ele não tinha princípios morais nenhum, tá? Nenhum. Ele era uma pessoa sem escrúpulo. Psicopata, narcisista, sabe? Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. E Micaías chega. Eita, acho tremenda essa passagem, sabia? Acho que eu vou pregar agora de manhã. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na ira junto à porta de Samaria, né? Tava lá os reis na porta de Samaria. Porque você sabe, na porta era lugar de ser muito... Era lugar de gente importante, onde ficava ali as autoridades que julgavam a cidade, tá? Estava profetizando em transe diante dele. Então os profetas estavam lá, tudo em transe lá.
E Zedequias, filho de Kenai, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Então, claro, né? Igreja, tem profetas, decanta lá e assou, decanta lá, isso aqui não tem compromisso de Deus, tá? Ele vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa. Engraçado que todos, não era só ele, tá? Todos. Ó, a palavra diz assim, ó. Olha só que a palavra fala. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca, remote, tirar e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos. Então, isso aqui é os falsos profetas. Então, ó, falsos profetas. E aí, igreja, tem que ter. Igreja, decanta lá e eu sou, decanta lá. Alguém tem que ser diferente no meio desse povo sujo, não tem que ter. Diz assim, e no 13, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso, a sua palavra também deve ser favorável, igreja. E canta lá e eu sou. As pessoas querem agradar, né? Agradar o homem. Não, não pode. Não dá. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Então, assim, só vou falar o que Deus me mandar. Deus mandou? Profeta de Deus fala o que Deus manda. Entendeu, igreja? Você não tem compromisso com o homem. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Remote Gileade ou não? E ele respondeu: ataque e serás vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Então ele, você quer ouvir isso? Eu só tô confirmando, né? Ele, tipo assim, sarcasticamente, você não quer ouvir isso, né? Então, os sarcasmos, né? Sarcástico, né? Os sarcasmos dele. Então, o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? E o rei fica bravo, né? Você vai falar a verdade. Então, Micaías respondeu: vi todo Israel espelhado pelas colinas, como ovelha sem pastor, e ouvi o Senhor dizendo: este não tem dono, cada um volte para casa. Eita, decanta lá e a sua, decanta lá e a récia, né? Este não tem dono, voltem para casa. Meu Deus. Profecia. O rei disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Então, ele odiava por quê, né? Ele odeia Micaías. Simplesmente por isso, né? Então, decanta lá e assou, decanta lá e assai. O que a gente pode fazer, igreja? Não dá para agradar o homem. Igreja, olha, tá num tempo onde não tem mais. Ai, mas você não tem, você tem que agradar a Deus, você tem que fazer o que Deus manda. Decanta lá e a sua, decanta lá e a resta, porque Deus decanta lá e a sai. Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. Aleluia. O homem mente, o homem se arrepende, o homem faz coisas malignas, mas Deus não, tá? E diz assim, Micaías prosseguiu, decanta lá e a sua, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita, à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? Isso sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Ou seja, né? Deus permitiu, por quê? Porque ele queria ouvir mentiras, né? Às vezes, igreja, Deus permite. Às vezes Deus permite situações, né? O espírito da mentira decanta lá e a sua, decanta lá e a récia, né? Por quê? O espírito da mentira. Porque ele queria ouvir mentiras, igreja. Você quer ouvir? Então você quer ouvir. Tipo, ai, mas igreja, é muito sério. É tantas experiências que eu tenho, tanto minha como dos outros, sabe? Deus fala, não vá, não faz, e vai, e faz. E aí a gente acaba pagando um preço, né? Por quê? Porque você não quer ouvir a voz do Senhor. Agora no mês de outubro mesmo, tá fazendo um ano que eu tô com uma prova na mão que eu peguei e que eu tô pagando, né?
Já contei em outros vídeos, né, que meu esposo queria ser Uber. A gente alugou um carro, não deu certo, o carro não funcionava. E a gente insistiu. Falei, Renata, vamos comprar um carro. Falei, não vou nem falar com Deus, vamos comprar. Comprei, igreja. Tá lá. Igreja, e se ele trabalhou, vamos supor, 10 dias de carro, e ele ganhou, vamos supor, vamos colocar em R$ 1.000, que não chegou a isso, a gente já gastou com esse carro, até então, mais de 20 mil. 20 mil é pouco. Mais de 25 mil reais. E ainda temos uma prestação de mais de 30, quase 40. Todo mês temos que pagar R$ 1.700 de carro, né? Que é a prestação, o seguro e tem as parcelas, né? E o seguro, uma garagem que eu pago e ainda os consertos que eu pago dele. Então, você imagina. Então, igreja, se Deus falar não, é não. Em resumo, ele voltou a fazer o que ele tinha que fazer, que ele é zelador, né? A ter um tempo de Deus. E é isso, igreja, não é fácil, né? Vai pagar? Paga, então. Paga. Ainda Deus tinha usado uma irmã, falou assim, Deus tá levando os irmãos de um prejuízo. Mas é tanto prejuízo que a gente toma que ela fala assim, meu Deus, não sei quando que é prejuízo, né? Mas o cara vendeu um carro com problema pra gente, infelizmente, né? Você quer saber que carro que é? É uma Cherry QQ 2018. O carro era perfeito, lindo, mas podre por dentro. Vamos lá, no 21. Até que finalmente o Espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Decanta Laiaçou. E disse o Senhor, você conseguirá enganá-los? Vá, enganarei. Se o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, o Senhor decretou a sua desgraça. Então a igreja, a Laiaçou decai. Deus permite, né? Você quer ir? Então, o diabo. Então, igreja, nós não tem muito o que enfeitar aqui, ok? Não tem muito o que enfeitar. Por quê? Porque decanta lá sou, decanta lá a récia, o que acontece? A gente sabe que o diabo ele é ousado, ok? Por quê? Porque a gente vai ir mais pra frente na história de Jó, que quando os anjos iam se apresentar a Deus, e Satanás ia também aqui. Ele foi, né? Provavelmente. E Deus permitiu. Ah, não, então ele quer? Então deixa, né? Deixa que eu seria o espírito da mentira. E diz assim, então Zedequias, filho de Kenai, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu da minha parte para falar com você? Você tá entendendo, igreja? Ele bate na cara do profeta, ele dá um tapa, igreja. Quantas pessoas decanta laiaçou decai, laiaxuri decanaiaxu decalaiaçou, decanaiaçou decantaraiaçu, xui decalaiaçai. Tem batido em mim e em você. Se você é uma mulher de Deus, né? Dá um tapa na cara do profeta. Zedequias bate na cara dele. Decanta laiaçou, decanta laiarécia. E tem pessoas que não têm pudor nenhum. Decanta laiaçou, decanta laiaçai. Oraia, chui, decala laiaçai. Mas Deus diz, decanta laiaçou, decanta laiaçai nesta manhã. Que tá chegando o tempo de justiça. Decanta laiaçou da minha na sua vida. Muitos vão ver e falar assim, nossa, como assim? Ah, da canta laiaçai. Mas valeu a pena servir a Deus na sinceridade, na integridade. Decanta laiaçou. Vale a pena. É necessário, decanta laiaçou, decanta laiaçai, né? E aí continua. Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver escondido de quarto em quarto. Olha a resposta. Decanta laiaçou, decanta laiaçai. O rei, então, por quê, né? Ele vai fugir, tá? Depois ele foge. Porque ele bate na cara do profeta, né? Bate na cara de Micaías, como se ele fosse qualquer homem de Deus, tá? Batendo o próprio Deus, tá? Então, Zedequias, ele dá a entender que o profeta mentiroso era Micaías. Ó pra tu ver. E quantos fazem? Igreja, e quantos fazem isso, né? Então, aí quando ele fala que ele vai esconder de quarto em quarto, ele vai procurar refúgio e não vai achar. Decanta lá e assou, decanta lá e assar, né? E vamos ver, e vai ser, decanta lá e assou, o que vai acontecer com ele. Porque Deus falou, tá falado, vamos prosseguir. O rei então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, governador da cidade de Joás, filho do rei. E digam a ele, diz assim, põe este homem na prisão, põe água até que eu volte
em segurança. Põe água. Igreja, querem maltratar, muitas vezes eu e você, decanta lá e assou, querem maltratar, né? Querem maltratar. Micaías declarou: se de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que estou dizendo a todos vocês. Micaías. Ouça. As coisas do Senhor não é brincadeira não, igreja, tá? Não é brincadeira, decanta lá e assou, decanta lá e sai, né? Da perseguição. O gigante da perseguição. Aleluia. A morte de Acabe. Vamos lá. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado. Olha só, disfarçado. Entrarei disfarçado, pra tu ver. Em combate, mas tu usas as vestes reais, ó rei de Israel, disfarçou. Aqui, ó. Vamos lá de novo. E o rei de Israel disse a Josafá, que é Acabe, tá? Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais, ó rei de Israel. E o rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. Aqui Acabe disfarçou. Acabe se disfarça. Diz assim: o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão somente contra o rei de Israel. Ele queria somente quem? Igreja. É muito interessante, né? O rei da Síria deu a ordem. Mas peraí, mas Acabe não mandou restituir o rei da Síria? Tudo. Mas Deus já tinha falado que não era. Você tá entendendo, igreja? Olha o mistério. Olha o mistério. Peraí. Aí, igreja, né, ele fala, não, é para pegar, é ele sim, né, no 30. O rei da Síria, olha só, igreja, que coisa, né? E às vezes a gente, olha só, o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel, seja contra Acabe, ok? E aí, quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. Olha o livramento de Josafá, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, aí deixaram de perseguir Josafá. Vamos para o 34. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. Eita, decanta lá decanta lá. Você acha que Deus é Deus que erra, igreja? Não. Deus não falou que ele ia morrer? Deus não falou através da boca do profeta, decanta lá decanta lá que ele ia morrer? Eixa, lamanaia sou, decalaia sou, decai, né? Então, decanta lá então tinha que se cumprir, ok? E ele simplesmente decanta lá decanta lá sai, aleluia. Ah, charanda sou decai, aleluia. E para ele isso era o quê? Era uma afronta, tá? Por quê? Porque ele achava que Micaías sempre falava mal dele. E vamos continuar. A batalha foi violenta durante todo o dia, assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. E ele teve que ficar de pé lá. Acabe, ok, igreja? E o sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair a tarde, ele morreu. Morreu. Decai. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército, cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Igreja, o que Micaías não tinha falado isso aqui, igreja? Fala para mim. Que cada um ia voltar, decanta lá decanta lá sai, né? E foi o que aconteceu, tá, igreja? Decanta lá decanta lá sai. Por quê? Por isso que ele odiava o profeta Micaías, né? Porque quando Micaías falou, estava falado, ok?
e para ele foi uma afronta. Assim, o rei morreu e foi levado para Samaria, ali sepultaram, tá? E canta lá e assou, de canta lá e assai. Deus não é Deus que brinca, igreja, tá? E ele não quer que a gente brinque com as coisas dele também. E aí, detalhe, tá? Vamos lá. Olha só. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria. Ali foi sepultado. Lavaram seu carro de guerra no açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam. Olha a profecia se cumprindo. E os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor que havia declarado. O Senhor não falou que os cães iam lamber o sangue de Acabe, de Jezabel, de toda a sua família? Pois acontece, tá? Deus não usou o profeta quando ele roubou a vinha de Nabote? Decanta lá e assou, decanta lá e assai. Deus usou o profeta da lá e assou, decanta lá e assai, Elias, para falar com ele, né? E ele falava assim, você me encontrou, inimigo? Você me encontrou? Pois é, querido. Não, eu não te encontrei, não. Decanta lá e assou, decanta lá e arrécia, né? Então, tem que acontecer ali o que Deus falou. Decanta lá e assou, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ok? Morre. Então, Acabe morre. E aí, igreja, vamos prosseguir. Os demais acontecimentos do reinado. Aí, vamos lá, no 8. E os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que fez, o palácio que construiu, com revestimento de marfim, e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Quem foi o sucessor dele? Acasias, ok? O reinado de Josafá, rei de Judá. Então, a gente está falando aqui de dois reinos, reino do norte e reino do sul, que agora é Judá. A gente estava falando de reino do norte, que era Israel, ok? Que era Acabe o rei. Vamos lá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zuba, filha de Sil. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa, e não se desviou dele, e fez o que o Senhor se aprova. Então, até aqui, Josafá, ele tinha sido um homem de Deus. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações, suas façanhas militares, tudo que está escrito nos registros históricos do rei de Judá. Vamos lá. No 46, ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Então, ele, recusa, Ele não faz aliança com Acasias. E aí, porque, igreja, você sabe do que havia acontecido, quando ele fez aliança com Acabe, Quase foi morto, hein? Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na terra de Davi, seu predecessor, e seu filho Jorão foi o seu sucessor, Jeorão. Então, igreja, é muita coisa. Vamos lá. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Olha, o que ele fez? Vamos lá? No 52. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar. Então, quando eles falam muito nos caminhos de Jeroboão, por quê? A gente sabe que Jeroboão foi quem instituiu ali o templo, Não, é a adoração a Baal. E Acabe fez pior quando casou com Jezabel, tá? Filha de Tibal, e construiu o templo de Baal em Samaria. Prestou culto a Baal e adorou, e provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como tinha feito seus
como tinha feito o seu pai. Então, ele simplesmente foi cruel, tá? Ele tinha culto a Baal como o pai dele. Então, né? E assim a gente termina o livro de Primeira Reis. Amanhã vamos estar entrando para a Segunda Reis, amém? Eu acho muito interessante, porque aqui, nesse pedacinho aqui, né? A gente vê que Josafá entendeu que ele quase foi morto por causa de Acabe. Por fazer aliança com Acabe, ele quase foi morto, né? Ele ficou esperto. Então, peraí, eu não vou fazer aliança com Acaso, não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem na paz.